Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade, se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Bom, hoje eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo pela história da consciência humana. Vamos olhar para a vida dos maiores mestres espirituais, alguns, dos maiores mestres espirituais que caminharam aqui na Terra. Mas antes de eu começar, eu queria reforçar uma coisa. A gente não está falando de religião, tá? A gente está falando de consciência, sabedoria, experiência direta com a vida e com o divino. Bom, vamos lá. Começando com Jesus Cristo, conhecido como a consciência do amor encarnado, digamos assim. Jesus nasceu na Judéia, em um período marcado pelo domínio romano e por tensões espirituais, Haviam conflitos profundos, digamos assim. Ele cresceu dentro das tradições judaicas, mas rompeu completamente os padrões da época. Jesus não aceitou a verdade que lhe era imposta, digamos assim. Ele revelava um Deus íntimo, um Deus vivo dentro de cada ser humano, sabe? Um Deus presente e acessível, não distante ou punitivo, digamos assim. Ele falava sobre o reino de Deus como estado de consciência, sobre amor, perdão, serviço, transformação interior. E mostrava isso em ação, transformava água em vinho, curava cego, paralítico andava, acalmava a tempestade, multiplicava os pães, enfim. Jesus não dependia de templo, livro ou ritual, ele vivia a autoridade espiritual no olhar, na presença, na palavra, sabe? No dia a dia, nas ruas, enfim. Se olhamos para hoje, a mensagem de Jesus continua atual. O perdão é difícil, mas transforma relações. O amor sem apego cura conflitos, A fé não é superstição. É uma confiança profunda na vida e no invisível, naquilo que a gente não consegue ver. Ele foi crucificado quando tinha 33 anos, mas o seu legado atravessa mais ou quase 2 milênios. Jesus não deixou uma religião, ele deixou um movimento de que a consciência desperta, sabe? De que a verdade liberta, A tua verdade te libertará. Bom, na sequência vamos falar sobre Buda, Que é o grande desenvolvedor da mente humana. Buda nasceu no Nepal, num ambiente de riqueza e proteção extrema. Nada lhe faltava, Exceto sentido. E o ponto de virada de Buda foi o encontro com o sofrimento, a velhice, a doença, a morte, a pobreza. E isso levou ele a abandonar tudo, e buscar a verdade sobre si mesmo. Buda descobriu que o sofrimento não é castigo ou destino. Ele nasce muitas vezes do apego, da ignorância sobre quem somos, da mente descontrolada, sabe? E Buda ensinou que o caminho do meio, a prática da consciência plena, digamos assim, o equilíbrio entre extremos, a meditação e o despertar, é o caminho que funciona, digamos, sabe? Ele falou de muitas coisas, como observar a mente, entender as emoções, libertar, de padrões que muitas vezes nos aprisionam. E se a gente pensa sobre isso hoje em dia, o ensinamento é surpreendentemente moderno, sabe? Quantas coisas a gente fala, dentro de terapia, sobre meditação também, e tudo ressoa com o que ele já dizia há mais de 2000 anos, sabe? Buda morreu aos 80 anos, deixou um legado que até hoje atravessa a gente, cultura, enfim, e traz muita questão da paz interior, Bom, a gente tem também Lao Tzu, eu não sei muito bem como se fala, que é o grande guardião da consciência Tao, que vem lá da China. Ele era um arquivista imperial,
um observador profundo da vida e do comportamento humano. E antes de se retirar para o silêncio, ele deixou o Tao Te Ching, que era um texto curto, mas cheio de profundidade. Lao ensinava que tudo tem um ritmo, um fluxo, uma inteligência natural, sabe? É como se a vida acontecesse melhor quando a gente segue o fluxo, ao invés de resistir. E daí surgiu o taoísmo, né? Que não depende também de dogmas, de templos. Ele fala de harmonia, de simplicidade, de presença, naturalidade. E hoje a gente pode aplicar, né, o Lao Tzu ao mundo, né, através do controle da ansiedade, deixar um pouco a resistência, sabe? E entender que o segredo é fluir, né? Fluir com consciência, respeitando os nossos limites e os ciclos do mundo. Depois a gente tem Confúcio, né, que é o grande mestre, assim, digamos, da ética e da humanidade. Confúcio também viveu na China antiga, no período de instabilidade política e social. Ele não buscava êxtase espiritual, digamos assim, ele buscava ordem interna e equilíbrio social, de um modo geral. Confúcio acreditava que uma pessoa virtuosa pode transformar a família, pode transformar uma cidade, pode transformar uma nação. E ele ensinava muito sobre a retidão, né? Respeito, moderação, empatia, responsabilidade de agir para o bem comum. E a mensagem dele também permanece viva, né? Sobre ética, liderança consciente, integridade, digamos assim, pessoal, emocional, compromisso social. Confúcio morreu com 71 anos, mas a influência ainda é permanente, né? Principalmente em relação às nossas relações humanas e a lideranças. Mas bem, resumidamente, se a gente olha para esses quatro, né? Quatro grandes assim, a gente vê trajetórias diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de se conectar com o divino, mas existe um ponto em comum que todos nos lembram, né? Que é a consciência, o autoconhecimento, o amor, a união. E se a gente fala rapidamente, por exemplo, de outros mestres, né, que também trouxeram vários grandes conhecimentos, Ramana, por exemplo, que ensinou a autoindagação, quem eu sou, Rumi, né, que nos lembra do amor como linguagem universal, nem Karoli Baba, né, que fala muito sobre o amor incondicional, Yogananda, que trouxe a meditação para o Ocidente. Enfim, todos eles, de formas diferentes, mostraram que o caminho espiritual não depende de dogma, templo ou credo. Depende de despertar a consciência, de enxergar a vida como sagrada, sabe? De unir coração e mente. Olha aí, coração e mente. A grande mensagem que atravessa todos os tempos é clara. Não há separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e o divino. A sabedoria, o amor está dentro. O início de tudo é dentro, sabe? E o fim também é dentro, né? E é isso. Espero que faça sentido para vocês. É uma mensagem simples, mas que traz a importância, né, dos muros que muitas vezes a gente cria. Entendendo que se a gente segue, por exemplo, a história de Jesus, se eu sigo a história de Buda, se eu sigo o exemplo, não só a história, mas o exemplo, né? Eu também preciso falar de união, de compaixão, eu preciso falar de amor e menos de segregação, menos de separação dos muros que a gente cria, sabe? A gente perde muito tempo olhando aquilo que nos divide, aquilo que nos diferencia, enquanto a gente poderia estar olhando os nossos pontos fortes juntos e continuar crescendo nisso. É isso. Gratidão, gratidão, gratidão por estar comigo mais uma vez. Um vídeo
simples, mas que traz uma mensagem muito, muito, muito forte. E eu queria trazer essa mensagem hoje, que é parte do meu propósito de vida, né? Não tem como ficar olhando só para a diferença, a gente precisa olhar para aquilo que nos une, para aquilo que nos identifica, para aquilo que nos ajuda a crescer, a expandir. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Não se esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal. E volte sempre. Até uma próxima leitura? Não. Até um próximo vídeo, um próximo momento nosso. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.